Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre implante coclear em crianças autistas. Vou responder algumas dúvidas que vocês deixaram na caixinha do Instagram. Vamos lá! Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que frequentemente vocês perguntam no Instagram e essa semana eu fiz uma sequência de stories falando sobre um curso que eu estou organizando, que eu vou participar, sobre o transtorno do espectro autista. Nesse curso eu vou falar um pouco sobre a audição e também vou falar sobre implante coclear nessa população. Assim que sair eu aviso vocês. Então eu aproveitei essa semana nos stories para deixar uma caixinha aberta para vocês me enviarem as principais dúvidas em relação a esse tema. Hoje eu selecionei as 3 principais e as mais comuns para responder aqui nesse vídeo. Vamos lá! Bom, pessoal, então a primeira pergunta, eu vou colocar aqui para vocês, foi em relação à avaliação pré-cirúrgica ao implante coclear. Como que é realizada até a gente chegar na definição da indicação. Bom, pessoal, na verdade a gente vai fazer toda a avaliação audiológica nessas crianças também. Os testes subjetivos, que são os testes comportamentais, como a audiometria, ou mesmo a audiometria condicionada, ou com reforço visual na cabine, a avaliação instrumental, a avaliação comportamental, a anamnese com os pais é essencial, alguns questionários também a gente pode aplicar com os pais, algumas escalas de desenvolvimento a gente pode fazer com as crianças e também existem os testes objetivos, que muitas vezes são os mais realizados e os mais indicados nas crianças dentro do espectro autista devido ao seu comportamento. Então a gente tem aí o PEAT, que tem uma live aqui sobre isso, assiste lá. A gente também tem outros testes objetivos que vão ajudar a gente a ver frequências específicas, como o próprio estado estável, né? Ou o PEAT com Tone Burst. A gente consegue verificar aí como que tá o limiar em cada frequência para a gente ter uma ideia da audiometria. Mas a gente sabe que o padrão ouro de avaliação audiológica em crianças é a avaliação comportamental. Então, por mais que a gente enfrente aí algumas dificuldades, né, devido ao comportamento da criança autista, que não gosta de muito contato, né, que tem dificuldade aí com pessoas novas, a gente tem que tentar fazer esses exames nessas crianças. Muitas vezes, na minha prática clínica, a gente tenta realizar com 2 fonoaudiólogas, justamente para que a gente consiga cada uma ter ali a sua função. Uma tenta estabelecendo ali o vínculo com a criança, muitas vezes fica dentro da cabine para observar o comportamento, para tentar brincar junto com os brinquedos na audiometria condicionada. E claro que aí, quando não é possível ter uma segunda fonoaudióloga para realizar essa avaliação, a gente pede ajuda da família, da mãe, do pai, dos avós, de quem tiver trazido essa criança para avaliação. A gente orienta e explica para eles como que funciona o teste para conseguir essa ajuda também. É essencial para que a gente consiga aí observar esses comportamentos da criança. Então, os testes objetivos, eles auxiliam muito. Mas, como eu mesma falei já nessas lives que eu indiquei para vocês, a avaliação comportamental, a gente é muito importante para a gente juntar essas informações. É o princípio cross-check. A audiologia é como se fosse um quebra-cabeças. A gente tem que ir montando essas peças para conseguir fechar o diagnóstico. Bom, e aí, já pensando, né, na adaptação dos aparelhos, no tratamento, né, na reabilitação para casos de surdez profunda, a gente entra na segunda pergunta da caixinha. A segunda pergunta da caixinha, então, foi se o implante coclear é indicado para crianças autistas ou não. Então, pessoal, para responder isso, nós temos que lembrar dos critérios de indicação estabelecidos pelo SUS para o implante coclear. Não existe nenhuma norma especificamente falando do autismo, então a gente acaba se baseando nos outros critérios, né? Os principais para a gente pensar na indicação do implante coclear em crianças são o diagnóstico realmente da perda auditiva profunda, e isso a gente vai fazer com esses exames que eu acabei de comentar, né? Tanto comportamentais quanto objetivos, a reabilitação com próteses auditivas convencionais, o AASE, por pelo menos 3 meses. Se por pelo menos 3 meses a criança fez uso dessas próteses e ela não está tendo benefício auditivo, não está desenvolvendo habilidades auditivas e de linguagem, a gente pode pensar em indicação para o implante coclear. Porém, o terceiro ponto muito importante de ser avaliado, isso para todas as crianças, não só as crianças que podem estar aí dentro do espectro autista, é a presença de linguagem oral já estabelecida. Não somente a linguagem oral, mas também a Libra. Se a criança tem algum código linguístico estabelecido, pois o implante coclear ele vai auxiliar nesse desenvolvimento, né? Então ele é mais um input para que o desenvolvimento de habilidades auditivas e de linguagem seja adquirido junto com a fonoterapia. Mas o implante por si só não fará com que essas habilidades apareçam. Então o simples fato de ter um input auditivo não vai fazer com que a criança fale. Existem outros fatores aí, né, que interferem nisso. Assistam os outros vídeos também sobre desenvolvimento. E o principal deles é que a linguagem oral, ela vai ser estabelecida no máximo até os 5 anos de idade, devido à plasticidade neuronal que é maior nessa fase, é mais fácil
de adquirir linguagem oral nessa fase. Depois disso já vai ficar um pouquinho mais complicado. Bom, então, depois dessas informações, vocês já podem imaginar que crianças acima de 5 anos que não têm um código linguístico estabelecido, muito provavelmente não terão indicação para o implante coclear. E é muito comum que acabe tendo uma demora no diagnóstico da surdez das crianças com autismo. Então, com essa demora, acaba demorando para a gente realmente conseguir tratar com próteses auditivas, para fazer uma fonoterapia. Então, se a criança chega com 5 anos para tentar o implante coclear e nunca usou o aparelho, não tem linguagem estabelecida, dificilmente ela vai ter indicação. E isso, de novo, é para qualquer criança com essas condições, não necessariamente autistas. Então aqui fica esse foco, que a indicação do implante, ela não está pautada no autismo, né, ou outros tipos de síndromes, assim, específicas como essa, mais comportamentais, mas sim nesses outros fatores que foram estabelecidos de linguagem e de reabilitação. Outro fator também muito importante, claro, é a motivação da família. A família tem que estar empenhada aí de ir atrás de fono, de realmente fazer a estimulação dessa criança em casa. Então, esses fatores também são avaliados pela equipe de implante coclear. Uma cozinha moderna, média, completa para vocês. Espera aí, que tem que fazer muita força para carregar isso aqui. Ui. Então, já pensando no implante coclear, vamos para a terceira pergunta da caixinha. A terceira pergunta é realmente muito interessante, né? Que a pessoa pergunta como fazer o mapeamento das crianças autistas. Bom, essa pergunta realmente é muito interessante. A criança dentro do espectro autista, ela tem aí algumas características do comportamento que ela não gosta de muito contato, ainda mais de pessoas novas que ela não conhece, mudar a rotina e tudo mais. Então, a gente precisa realmente, junto com a família e com a fonoterapeuta, ir dessensibilizando a criança para que ela consiga colocar alguma coisa na cabeça, que ela consiga ter contato, porque para fazer a programação a gente vai precisar dos cabos que conectam para o software para que a gente faça isso. E claro, a gente vai precisar mexer um pouquinho na orelha da criança, olhar o implante. Então, a gente precisa dessa mínima colaboração da criança para poder fazer a ativação e a programação. Então, a programação do implante, a gente vai pesquisar alguns níveis de conforto e de mínima audibilidade para os níveis de corrente elétrica. Assiste o vídeo que tá aqui que eu já falei sobre isso. E, em geral, a gente precisa aí da colaboração do sujeito para responder pra gente, né? Das crianças, a gente faz muitas vezes observação do comportamento, faz a brincadeira de condicionamento auditivo. Então, nem sempre as crianças autistas, né, colaboram com essas atividades. Então, existem 2 exames que são objetivos que a gente pode realizar na programação, que é o reflexo estapediano eliciado eletricamente e a telemetria neural. Esses 2 exames são um pouco parecidos com os exames que a gente conversou lá atrás para o diagnóstico da surdez. A gente vai verificar como o próprio sistema auditivo responde para a corrente elétrica do implante. Então, é possível predizer aí, ter uma ideia se a criança está ouvindo, se o sistema auditivo está recebendo aquela informação através desses testes. Mas, de novo, nada exclui a observação do comportamento, observar o desenvolvimento das habilidades auditivas e de linguagem. Então, para isso, é essencial a fonoterapia para todos que fazem uso do implante coclear, mas principalmente nas crianças autistas, né, que tem essas outras características e essas outras questões aí do comportamento. E aí, pessoal, eu só quero reforçar aqui no final do vídeo que as crianças dentro do espectro autista existem vários graus, tá bom? Então, nem toda criança autista realmente vai ter tanta dificuldade assim da gente fazer as avaliações. Algumas aceitam bem, algumas respondem, até interagem um pouco com a gente. Então, depende muito dos graus. E esse diagnóstico mesmo do autismo, ele envolve muito mais profissionais, ele é muito mais amplo do que simplesmente os diagnósticos que a gente faz audiológico. Então, tomem cuidado na hora de realmente fechar e dizer que a criança é autista. Bom, então, como essas perguntas vieram lá do meu Instagram da caixinha, convido vocês a me seguirem por lá, que eu tô sempre abrindo caixinhas de temas diversos ou de temas livres pra vocês mandarem as suas dúvidas e sugestões. Se tiver alguma sugestão e quiser deixar aqui também, deixa aqui nos comentários. Espero ver você aqui da próxima. Até breve!